Olá, galerinha, boa tarde, sexto ano. Estamos aí, mais uma semana de aulas remotas. Vamos falar sobre múltiplos e divisores hoje, ok? Não é um assunto difícil, para quem sabe tabuada é tranquilão, desde que saiba tabuada, né? Tem que saber, senão fica mais complicado, tá bom? Mas ó, como sempre, aula curtinha, depois exercício para fazer, a aula termina quando você termina de fazer os exercícios, ok? Vamos lá então? Primeiro vamos falar sobre o que é ser múltiplo de um número. Todo mundo sabe que 2 vezes 7 é igual a 14. Não sabe? Você sabe que 2 vezes 7 é igual a 14. Então, como o número 14 ele é o resultado do produto de 2 vezes 7 ou 7 vezes 2, tanto faz. Lembra? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 2. Então, como 14 é resultado de 2 vezes 7 ou de 7 vezes 2, nós vamos, por definição, dizer que o 14 é múltiplo do 2 e é múltiplo do 7, já que ele é o produto desses dois números. Então, o produto de dois números é múltiplo desses dois números. Por exemplo, 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu posso afirmar que o número 15 é múltiplo do 3 e o número 15 também é múltiplo do 5. Tá certo? Então, a definição de múltiplo de um número é extremamente simples, galera. Se o número é resultado de um produto, ele é múltiplo dos fatores desse produto. Tá certo? Muito bem, vamos ver o que vem no outro slide. Então, esse vai ser o nosso trabalho de hoje, né? Estabelecer ou construir o conjunto dos múltiplos de um número. Veja bem, primeira observação, o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito, porque eu vou, por exemplo, eu quero aí o conjunto dos múltiplos de 5. Eu vou poder multiplicar 5 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, por 12, 13, 14, 15, 16, 17, infinitamente. E os resultados dessas multiplicações, dessa tabuada infinita do 5, me dará o conjunto infinito dos múltiplos de 5. Então, se eu quero escrever um conjunto dos múltiplos de um número, basta que eu multiplique esse número por cada um dos infinitos números naturais a partir do zero. Então, o conjunto dos múltiplos aí de 5, que a gente pode escrever, representar assim, ó, m de 5, ok? Se eu quiser o conjunto dos múltiplos de 7, aí eu vou escrever m de 7, tá bom? Então, se eu quero o conjunto dos múltiplos de 5, eu vou representar os elementos desse conjunto entre chaves, tá bom? E aí eu começo lá pelo zero. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E aí, nessa altura do campeonato, você já percebeu que os múltiplos de 5 vão o quê? De 5 em 5. Ok? Então, quem é que seria o próximo múltiplo aqui? Seria o 15, não é isso? E depois, seria o 5 vezes 4, no caso, né? Mais 5 aqui, ó, seria o 20, não é isso? E assim, ó, sucessivamente. Para indicar que esse conjunto ele é infinito, então a gente põe aqui, ó, 3 pontinhos, lembram? São as chamadas reticências, para indicar que o número, né, que o conjunto é infinito. Então veja bem, para que a gente construa o conjunto dos múltiplos de um número, basta que a gente multiplique esse número por todos os números naturais e assim vamos ter um conjunto infinito
que é o conjunto dos múltiplos desse número. Por exemplo, se eu quiser escrever o conjunto dos múltiplos de 20, por exemplo. Então, ó, começo com 20 vezes 0, dá 0, né, gente? Todo número multiplicado por 0 dá 0. Isso aí já vale uma observação, hein? 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. E aí, claro, a gente já entendeu que vai de 20 em 20, né? Então, o próximo seria o 60, depois viria o 80, não é isso? E assim infinitamente, ok? Por isso, as reticências. Beleza, galera? Bom, alguma observação que a gente pode fazer aí? Primeiro, o zero é múltiplo de qualquer número, porque eu vou multiplicar qualquer número por zero e vai dar zero. Então, essa é uma observação. O zero aparece no conjunto dos múltiplos de qualquer número, ok? Todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo. Todo número é múltiplo de 1 e de si mesmo. Afinal de contas, o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, não é isso? Tá. O único múltiplo de zero é o próprio zero. O único número que tem um conjunto dos múltiplos finito é o zero. Ou seja, o conjunto dos múltiplos de zero seria esse conjunto aqui, ó, m de zero. Esse conjunto aqui ele é o único conjunto dos múltiplos que é finito. Por quê? Porque o único elemento dele é o zero, ok? Não tem outro múltiplo de zero, não existe. Valeu, galera? E assim a gente falou sobre os múltiplos. E os divisores? Vamos lá. O que seriam os divisores de um número? Olha essa frase aí. Quando um número é múltiplo de outro, este chama-se divisor do primeiro. Então, por exemplo, o número 8 é múltiplo de 1. Todo número é múltiplo de 1. Então, eu posso dizer que o número 1 é um divisor de 8. Tá certo? É o que está escrito aqui, ó. Se 8 é múltiplo de 1, então 1 é divisor de 8. Se 8 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de 8. Se 8 é múltiplo de 4, então 4 é divisor de 8. Se 8 é múltiplo de 8, então 8 é divisor de 8. Na verdade, ser divisor de um número é ter a capacidade de dividir esse número exatamente. Então, por exemplo, vamos pegar assim o número 12. Será que o número 4 é um divisor de 12? Bom, aí eu penso assim, bom, dá para dividir 12 por 4? Dá, 12 dividido por 4 dá 3. Então, o número 4 é um divisor de 12, já que 12 vai ser um múltiplo de 4. Ok? Então, encontrar os divisores de um número é encontrar todos aqueles números que dividem exatamente o número dado. Tá bom? Então, veja bem, os números que dividem exatamente o número 8 são 1, 2, 4 e 8. Não tem nenhum outro número além desses que eu consiga dividir exatamente o 8. Por exemplo, 3. Se eu dividir 8 por 3, a divisão vai ser exata? Não, né? Não vai. Ah, outra coisa, se a gente pensar em conjunto dos divisores de um número, esse sempre vai ser finito, né? Por quê? Porque, no máximo, um divisor de um número vai ser ele mesmo. Nunca maior, né? Eu não posso pensar que o número 10 seria um divisor de 8. Não vou dividir 8 por 10. Não no universo natural, aqui que a gente está trabalhando. Tá certo? Então, ó, se eu quiser escrever o conjunto dos divisores de 8, aí, ó, divisores eu vou usar a letra D, tá? Múltiplos eu usei a letra M. Então, divisores eu vou usar a letra D.
Bom, aí o conjunto dos divisores de 8, ó, vai ser o 1. Detalhe, o 1 vai estar no conjunto de divisores de todos os números. Afinal de contas, eu sempre posso dividir por 1. Não é isso? Então, o 2 vai estar no conjunto dos divisores de 8. Afinal de contas, 8 dividido por 2 é uma divisão exata. O número 4 também estará no conjunto dos divisores de 8. Afinal de contas, 8 dividido por 4 é uma divisão exata. E, finalmente, o número 8, ele mesmo, né, também vai estar no conjunto dos divisores de 8. Afinal de contas, 8 dividido por 8 é uma divisão exata. Então, ó, observa que o conjunto dos divisores de qualquer número sempre vai começar com 1 e vai terminar com o próprio número. E pode ou não ter alguns outros divisores aí entre eles. Tá certo? Sempre começa com 1 e termina com o próprio número. Ok, galera? E assim a gente tem também os divisores. Então, tá aí, ó, a ideia, né, do porquê que o conjunto dos divisores de 8 tem o 1, tem o 2, tem o 4 e tem o 8, porque eles são os únicos números que a divisão do 8 por eles é exata. Tudo bem, galera? Então é isso aí. Show de bola. Exercícios. 3 exercícios. Primeiro exercício, escrever o conjunto dos múltiplos desses números naturais aí, ó. 2, 3, 7, 10, 12, 15. Escrever, ó. Vamos lá. M, letra A da número 1. Vamos escrever o conjunto dos múltiplos de 2. Então, a gente já sabe que o conjunto dos múltiplos começa com 0. Aí vem 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Né? 2 vezes 3, 6. Aí você já sabe que vai de 2 em 2. Então, escreve aí uns 5 ou 6 elementos do conjunto. E no caso do conjunto dos múltiplos, a gente sabe que esse conjunto é infinito. Então, põe as reticências e vida que segue. Então, esse é o exercício número 1. O exercício número 2, eu não quero conjuntos infinitos. Por quê? Porque eu vou limitar o meu conjunto. Ó, eu quero aqui, por exemplo, no item A, o conjunto dos múltiplos de 7, mas apenas aqueles que são menores que 40. Então, não quero infinitos. Eu quero o 0, o 7, né? O 14, são os múltiplos de 7, ó. 21, 28, 35. O próximo múltiplo de 7 já seria o 42, já é maior do que 40. Não, eu só quero os que são menores que 40, então eu paro aqui. Ok? Então, ó, nos itens B, C, D e E, estou fazendo aí, vou pedir a mesma coisa. E no exercício 3, eu quero conjuntos divisores. Então, por exemplo, o item A, eu quero os divisores do número 6. Os divisores do número 6 são o 1, sempre começa com 1. 6 dá para dividir por 2. 6 dá para dividir por 3. 6 não dá para dividir por 4. Não dá para dividir por 5. Então, já chegou no 6. Lembrando que eu sempre começo por 1 e termino com o próprio número. Ok? Então, essa aí seria a resposta da letra A. E aí, você tem aí até a letra H para fazer. Nossa aula termina quando você terminar de fazer seus exercícios. Ok? Aula de amanhã, aí sim, curtinha, só a resolução, né? Só a correção dos exercícios. Valeu, galera! Vamos estar com vocês. Tchau, tchau e até amanhã.